Não há por que recear que o povo do Brasil não seja capaz de constituir o seu governo representativo e conduzir os seus negócios políticos mais ou menos bem e aprendendo com a sua própria experiência. Se os povos do Brasil, sinceramente, desejarem ter um governo constitucional e uma racionável liberdade, não precisam mais do que agir de boa fé e se livrarem daquele orgulho e arrogância que tem sido o principal defeito em Portugal. Porque o primeiro passo para sermos sábios é convencer-nos do que precisamos saber e aprender. Para se pôr em marcha a Constituição, pela parte que pertence aos povos, não achamos que seja necessário nem grandes mistérios, nem extraordinários conhecimentos. Basta que o governo deixe agir o bom senso do povo e não lhe embarace a faculdade de raciocinar, como fazia o governo passado. Então, Gonçalves Ledo, por exemplo, ele era um republicano, na verdade, né? Então, ele defendia a independência do Brasil, mas montando-se uma república. Já a ala do Zé Bonifácio e outros, era uma ala em que se defendia o liberalismo, se defendia a monarquia constitucional. Então, não é um projeto digamos, Brasil único da maçonaria. Isso não existiu. O que existia era a participação de maçons, praticamente todos, nesse sentido da independência, só que uns pensando em república, outros pensando em monarquia constitucional, todos pensando em liberalismo econômico e um regime constitucional. O Zé do Bonifácio, no discurso na Academia de Ciência em Lisboa, vai falar disso. Esse grande Portugal que está lá do outro lado, essa pátria filha da outra pátria que agora precisa se emancipar e tudo, eles que estão de fora pensam o Brasil assim, né? Eles podem imaginar uma pátria gigantesca, continental, que vai ser um outro Portugal muito mais poderoso do que era aquele Portugal que eles amavam. Havia aí, desde Pombal, essa birra com a forma como Portugal tinha ficado para trás no desenvolvimento, né? na Revolução Industrial, que acontecera toda na Inglaterra com o ouro do Brasil, e Portugal patinando, sem indústria, sem nada. Então esse é um momento especial da história e que vai marcar a divisão de pessoas que nem o Hipólito, né? Porque essas pessoas que amavam Portugal, que se diziam portugueses, ninguém era brasileiro, eram portugueses nascidos no Brasil, né? Os brasileiros eram os comerciantes que faziam negócio com o Brasil, e o brasiliense eram os portugueses nascidos no Brasil. Porque, na verdade, o Hipólito não fica apregoando, como alguns pensam, ao longo do seu jornal, a independência do Brasil. Ele vê o mundo da língua portuguesa como um mundo só, Portugal e Brasil como uma coisa só, como uma unidade política só. Só muito no fim é que, quando o movimento da independência já tinha eclodido, que ele vai compreender que é irreversível isso. Ele vem acompanhando o desenvolvimento da situação política no Brasil, já convencido da independência, e ele é o grande repórter da independência. Se nós nos debruçarmos sobre as últimas que ele fez, de 1822, nós vamos ver que ele não faz referência ao grito do Ipiranga. Não há grito do Ipiranga, mas há sim as guerras, as lutas pela independência da Bahia. Isso há uma referência, aliás, há várias referências bastante visíveis, nítidas. E também a aclamação do imperador Dom Pedro I em outubro. Há um contraste que é muito explorado pela historiografia, que é entre o intenso apoio do Hipólito ao movimento de libertação das colônias hispânicas e a rejeição dele ao movimento de 1817 em Pernambuco. Ele vai condenar aquela insubordinação contra um rei com o qual ele se identificava e que ele via como bom para o Brasil. O crescimento do Brasil entre 1808 e 1822 é extraordinário. Pouco mais de uma década, o país dá uma virada, cria-se as condições para o país se autonomizar. Em uma palavra, o Brasil pode e quer ser independente. Sua independência está declarada e já é de fato uma nação livre e soberana. Estão convocados os seus representantes para determinar sua forma de governo.
E isto não por um começo ilegal contra autoridades do soberano e governo existente, como sucedeu em Portugal, mas com legalidade inaudita na história das nações. Dá-se a independência do Brasil, em setembro de 22, ele, em reconhecimento pelos serviços prestados, ele é nomeado o primeiro cônsul brasileiro em Londres. Ele tem a nomeação, mas ele aparentemente não tomou posse, ficou doente e logo em seguida, em 23, ele morre. E teve o dissabor de não poder voltar nunca ao Brasil, porque quando ele ia voltar, possivelmente como diplomata ou a serviço de Dom Pedro, infelizmente morreu precocemente. A vida política dele, a vida ativa dele é de 1808 a 1823, sendo que o jornal parou em 22. E por que o Hipólito para de fazê-lo? Para de fazê-lo porque ele diz, agora já há liberdade de imprensa no Brasil, então é mais necessário que eu faça aqui. Ele e o jornal são uma coisa só. Não se pode falar em Correio Brasiliense sem falar em Hipólito José da Costa, e não se pode falar em Hipólito José da Costa sem falar no seu produto, nessa sua devoção, na sua crença na cultura, nas ideias, na liberdade de se expressar. Não há nenhuma folha literária, jornalística equivalente ao Correio Brasiliense até muito entrado o século XX. O Brasil não teve nenhum jornal tão independente quanto o Correio Brasiliense, tão profundamente fundamentado em concepções políticas e econômicas sólidas, de espírito tão livre, tão renascentista, tão iluminista quanto foi o Correio Brasiliense. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela. E cada um deve, segundo suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. O jornalista de hoje, ele não será um bom jornalista se ele não tiver lido pelo menos alguma coisa daquele período. Que é o único autor que o Antônio Cândido elogia na formação da literatura brasileira daquele contexto, né? Ele vai dizer assim, é uma prosa que chegou aos nossos dias fresca e clara, como se fosse de alguém escrevendo hoje. Uma vez eu vi o Carpo falando de alguém que queria fazer uma estátua para o Machado, e ele dizia assim, olha, uma estátua, o grande monumento ao Machado são as inúmeras obras que se escreveram sobre ele. O monumento ao Hipólito é a nossa coleção do Correio Brasiliense, são os trabalhos que estão sendo feitos, que cada vez mais mostram a importância desse grande brasileiro para o projeto de Brasil, um projeto infelizmente frustrado, né? Era o projeto do Zé Bonifácio e tudo. Depois isso tudo foi jogado fora a favor de interesses menores, mas que homens que já tinham pensado um Brasil com grandes perspectivas, com uma sociedade melhor, sem escravidão, com uma igualdade maior entre os brasileiros, um Brasil mestiço, né? Que era a visão do Zé Bonifácio, do Hipólito. Enfim, esse monumento é o que interessa, James. Ninguém mais útil do que aquele que se destina a mostrar com evidência os acontecimentos do presente e desenvolver as sombras do futuro. Preto no branco, Hipólito da Costa saiu do anonimato e o nosso jornalismo volta a ter uma história. O Observatório da Imprensa
foi o único veículo que, em 2008, protestou contra a violência cometida pela imprensa contra ela mesma. Boa noite.